tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o servidor Alessandro Fonseca. Estarei agora fazendo a minha audiodescrição. Caso tenhamos algum participante PCD, eu sou um homem branco, uso óculos, cabelos pretos, olhos castanhos, tenho 44 anos e no momento estou utilizando aqui um fundo desfocado. Bom, com grande honra e prazer, que eu faço a abertura deste webinar, que vai estar sendo utilizado aí durante o dia a dia dos senhores nas unidades judiciárias, no gerenciamento e manuseio dos arquivos das suas unidades educacionais. Comigo está aqui hoje o colega da TI, Rony Marcelino. Rony, passo a palavra para você se apresentar. Obrigado, Alessandro. Boa tarde a todos. É com muita alegria que nós recebemos todos vocês aqui, tá, nesse webinar, que será Tá bom? Eu vou começar também com minha audiodescrição, tá? Eu sou moreno, cabelos pretos, uso óculos, tenho 47 anos, estou com fundo desfocado também, uma blusa preta e utilizando um fone de ouvido e um microfone também daqueles de gamer, de computador. Tá? Então, dou as boas-vindas a todos vocês aqui e espero realmente contribuir muito para o desenvolvimento do nosso trabalho aqui dentro do TJ. Obrigado. Alessandro, está com você. Obrigado, Rony. Bom, a partir de agora estou compartilhando o conteúdo da minha tela. Neste momento vamos começar aqui a apresentação do tema que será abordado. Nosso objetivo hoje é apresentar as principais funcionalidades do Microsoft Teams para que os senhores possam estar realizando a migração dos dados das suas pastas de rede, hoje localizadas aí na unidade de rede TIFS, para o ambiente do SharePoint. Bom, o SharePoint, pessoal, é uma das ferramentas do Office 365. Quando o tribunal adquiriu o pacote Office 365, ele não contratou apenas o Microsoft Teams, ele contratou uma suíte de aplicativos compostos aí por 28 aplicativos, dentre eles Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Planner, ok? E o SharePoint. O SharePoint ele é uma plataforma de armazenamento de arquivos, pastas, documentos, onde é possível criar sites de intranet para cada uma das unidades, onde é possível criar listas, aplicativos e fazer o gerenciamento das bibliotecas de conhecimento a partir de qualquer dispositivo. Neste webinar, estaremos dando ênfase para a parte de gerenciamento das bibliotecas de arquivos, ok? Futuramente, a escola estará promovendo outros eventos para explorar os demais recursos do Teams, do SharePoint, ok? Então, o SharePoint ele é uma aplicação web que pode ser acessada a partir de qualquer navegador de internet, Chrome, Firefox, Edge, ok? A Microsoft recomenda que, preferencialmente, ele seja utilizado pelo navegador da Microsoft, que é o Edge, ok? No Windows 10. Bom, o SharePoint ele pode ser acessado através do portal office.com. Todos os servidores e magistrados do tribunal receberam as credenciais do Office 365. A maioria está utilizando as versões aí E1 e E3, ok? E1 para servidores e E3 aí para os gestores de unidade, titulares e substitutos e magistrados. Aqui no portal do Office.com, nós temos aqui o hub de aplicativos que fica localizado no canto superior do lado esquerdo. Clicando no hub de aplicativos, ele vai exibir a lista dos principais aplicativos, onde podemos localizar o SharePoint. Bom, o SharePoint ele faz parte do projeto Office 365 no tribunal, Na primeira etapa do projeto de implantação, as equipes da CETI, elas realizaram aí a implantação do Microsoft Teams necessário para a realização das audiências telepresenciais, ok? E agora,
ao longo do ano de 2021, está realizando a implantação de várias outras plataformas. A exemplo aí, o e-mail corporativo via Office 365, a rede social Yammer, ok? Os aplicativos de colaboração em nuvem, né? O Planner e vários outros aplicativos. E agora chegou a vez de conhecermos e trabalharmos um pouco aí sobre o SharePoint. Bom, neste webinar, os senhores estarão aprendendo como realizar a transferência dos arquivos da pasta de rede, ok? No computador, que pode ser acessada na rede local do tribunal, ou por meio do ambiente de VPN, estarão transferindo essas pastas e esses arquivos para o ambiente em nuvem do SharePoint. Toda a estrutura do SharePoint, ela fica alocada nos data centers da Microsoft, localizados no Brasil, ok? O contrato com a Microsoft, um dos requisitos que constam é a necessidade de manter o dado em território brasileiro. Logicamente, eles têm backups, né, em várias plantas, em várias localidades diferentes. Então, nós estamos saindo de um cenário onde os dados eram mantidos no data center, nos servidores do tribunal. Vocês estão conseguindo me ouvir? Rony, você está me ouvindo? Tem alguns colegas que estão informando aí que não estão conseguindo me ouvir. Está me ouvindo? Estou escutando perfeitamente. Tá ótimo, obrigado pelo feedback. Então, nós estamos saindo de um cenário aí atual, onde os arquivos estão no file server, nos servidores do tribunal. Estaremos transferindo todos esses arquivos, certo? De modo planejado, certo? E em etapas para um ambiente em nuvem, né? Então, a meta é realizar a migração de todos os arquivos e pastas para o SharePoint e dar, né, toda a autonomia necessária para que os servidores das unidades consigam realizar o gerenciamento destes arquivos, ok? Então, o que acontece? Nós vamos ter uma mudança de paradigma. Atualmente, quando vocês precisam criar um compartilhamento, vocês ligam para a TI. Quando vocês precisam criar uma nova unidade, né, uma nova biblioteca, vocês ligam para a TI. Agora, com essa ferramenta de colaboração em nuvem, utilizada em conjunto com o Teams e demais aplicações do Office 365, vocês terão condições de criar os compartilhamentos, de interromper os compartilhamentos, de definir o nível de segurança, ok? De restaurar os backups dos arquivos, de trabalhar com versionamento nos arquivos. Então, os senhores terão maior autonomia para estar gerenciando e controlando os dados do tipo pasta e documentos, ok? Bom, temos várias vantagens aí quando nós falamos em SharePoint, certo? Algumas delas aí é a questão de podermos trabalhar de modo integrado com todos os aplicativos do Office 365, mantendo um repositório de dados na web acessível a partir de qualquer dispositivo, né? Então, acaba-se aquela necessidade de estar no tribunal ou de estar com a VPN conectada para ter acesso aos arquivos e pastas da sua unidade. Qualquer dispositivo com acesso à internet e fornecimento das suas credenciais, estando dentro de uma determinada equipe, né, poderá, no caso, providenciar o acesso a toda a estrutura de documentos da unidade. Além disso, temos vários outros recursos, como o trabalho colaborativo, a integração com as equipes e canais do Teams, versionamento de arquivos, né? A questão que envolve aí o backup e a segurança, que são realizados por uma das maiores empresas mundiais, né, de tecnologia, que é a Microsoft, ok? E recursos de gerenciamento eletrônico de documento customizado, ok? Hoje, na sua pasta de rede, você conseguiria criar um campo adicional naquelas colunas. Normalmente ali na estrutura de pastas e documentos do file server, nós temos o nome do arquivo, o tipo do arquivo, a data que ele foi criada, o nome de quem criou e, né, quando ele foi modificado, quem modificou. Aqui no SharePoint, nós conseguimos adicionar os campos que desejarmos. Já imaginou? Então você cria uma pasta e você pode, por exemplo, criar um campo
para definir qual grupo de documento aquele documento tem, com que grupo de documento aquele documento teria relação. Então você consegue construir campos e esses campos podem ser posteriormente pesquisados. Então é muito mais fácil de você fazer um gerenciamento das suas pastas, dos seus documentos, dos seus arquivos, por assunto, por tema, por projeto, né, por tipo de processo, ok? Além disso, nós temos recursos avançados que envolvem alertas, fluxos, né, e criação de campos personalizados. Por exemplo, toda vez que você gravar um arquivo em determinada pasta, se alguém modificar esse arquivo, você pode receber uma notificação no seu e-mail ou no seu Teams. Imagine que você criou uma pasta para receber os arquivos, né, as minutas de despacho, e toda vez que um servidor colocar um arquivo naquela pasta, você deseja receber uma notificação. Você pode fazer isso, ou toda vez que um documento for alterado, ou ele pode também gerar um relatório semanal, diário, né, mensal, com as alterações que foram realizadas. Então, realmente, é uma aplicação que fornece muitos recursos, né, muitas novidades, né, muitas inovações. O SharePoint, como todas as aplicações em nuvem, vai utilizar os recursos computacionais, né, do ambiente do data center, ou seja, do ambiente da Microsoft, certo? Eu estou vendo algumas mensagens aí que está informando que está sem som. Eu acredito que possa ser um problema local, porque eu tenho várias pessoas que estão informando aqui que estão conseguindo ouvir, né? Se alguém do suporte puder dar uma ajuda aí para o colega que está informando que continua sem som. Estão ouvindo? Bom, então, nós temos duas infraestruturas envolvidas no projeto do SharePoint. Nós temos a infraestrutura tecnológica da Microsoft, que mantém o servidor de aplicação e o servidor de dados no data center dela. Com isso, a gente gera economia para o tribunal, ok? Uma vez que os dados não ficam armazenados em nosso data center. Mas, por outro lado, nós temos as máquinas dos servidores, né, que estão em teletrabalho, e as máquinas dos servidores nas unidades judiciárias sendo utilizadas. Então, é importante, né, quando vocês desejarem, por exemplo, aderir ao teletrabalho, né, em um determinado momento, é importante que vocês observem a questão aí dos recursos computacionais. Então, é necessário ter uma máquina atualizada, uma máquina moderna, né, tanto na área de hardware quanto na área de software. E essa máquina, né, nós sugerimos que ela sempre tenha um sistema operacional original, que ela esteja equipada com um software de antivírus, que o sistema operacional esteja atualizado, né? Então, tudo isso é importante. Outro aspecto de infraestrutura que é utilizado aqui no SharePoint é a conexão de internet, ok? Assim como o Teams, a qualidade do seu Teams, a qualidade do seu SharePoint, ela vai estar intimamente ligada à qualidade da conexão de internet que você dispõe na sua residência ou no seu local de trabalho. Então, é necessário ter uma conexão rápida e estável. Isso é muito importante. Então, outra coisa também muito importante é a questão do uso das credenciais, né? Então, todos os servidores eles têm que ter muita atenção com aquele usuário, ter matrícula @tjdft com a senha de rede, né? Evitar utilizar em locais públicos, evitar fazer o armazenamento dessas senhas, ok? Então, tem alguns detalhes aí que são importantes. Agora, nós vamos aqui para uma prática. A gente vai estar revezando aqui entre apresentação e prática. Ok? Vamos mostrar aqui para vocês agora como acessar os dados via web e como acessar os dados via Teams. Ok? Por que a gente não deixa de tratar do Teams? Porque o Teams já é uma ferramenta amplamente utilizada, certo? Bom, vou fazer o seguinte aqui, ó. Então, vocês vão estar acessando o portal office.com. Uma vez acessando o office.com, quem não tivesse logado ainda vai fornecer suas credenciais, né? São elas o tmatrícula ou mmatrícula @tjdft.jus.br e a senha de rede. Acessando a tela principal do Office 365, no Hub de aplicações, nós temos aqui o item aqui, SharePoint, ok? Como eu falei, o SharePoint ele vai muito além de uma simples plataforma de gerenciamento de arquivos. Ele pode se tornar a intranet da sua unidade. Então, isso aqui é a telinha principal do seu SharePoint, ok? Quando a gente entra como administrador, nós temos aqui uma visão com mais recursos, com possibilidade de personalizar
todo esse ambiente, ok? Então, quando eu clico no SharePoint, ele mostra para mim os cartões aqui dos sites dos quais eu participo. Então, se eu participo de várias equipes no Teams, para cada equipe do Teams que eu participo, foi criado aqui um site que é representado por esses cartões aqui, ok? Então, eu tenho um site do Nucat, que é a unidade na qual eu trabalho, tenho aqui implantação do malote digital, central de serviços. Então, cada um desses aqui representa uma equipe do Teams. Então, uma coisa importante que eu gostaria de colocar agora, toda vez que vocês criam uma equipe no Teams, é gerado um site no SharePoint. Então, no Teams a gente chama de equipe, e aqui no SharePoint nós chamamos de site. Isso é importante, ok? E dentro de um site, nós temos o quê? Nós temos as informações. Lá no Teams, o que nós temos? Dentro das equipes do Teams, nós temos os canais, é isso? E aqui nós temos as bibliotecas de documento. Então, para a unidade Nucat, que é o núcleo central de atendimento de TI, eu tenho, no caso, a minha página aqui, certo? Padrão, eu deixei aqui no formato padrão. Mas toda essa paginazinha aqui, ela poderá ser customizada. Então, esse painel de navegação pode ser customizado. Essa área aqui de notícias pode ser customizada, certo? Esse link aqui de documentos pode ser customizado. Aqui eu poderia colocar um vídeo, poderia colocar uma imagem, eu poderia trabalhar com o que nós chamamos de web parts. Então, eu posso criar uma página intranet da minha unidade totalmente personalizada, para poder divulgar informações para a minha equipe, certo? Por enquanto, nós não vamos tratar desta parte. Hoje, nosso objetivo aqui é apresentar o SharePoint como ferramenta para gerenciamento dos arquivos e pastas, ok? Então, aqui no SharePoint, pessoal, é muito importante vocês ficarem de olho aqui no menu de navegação. Aqui nós temos aqui, ó, documentos. Então, aqui em documentos, eu consigo visualizar, certo? Todas as minhas bibliotecas de documentos aqui do site Nucat. Então, eu estou no site Nucat, eu estou utilizando o aplicativo SharePoint. Isso aqui são as minhas bibliotecas. No SharePoint, nós temos bibliotecas, temos pastas e temos arquivos, ok? Perfeito? Então, exemplo, eu vou agora exibir aqui a janela do meu Teams, do meu Microsoft Teams, para vocês poderem entender um pouco melhor. Bom, aqui no meu Teams, nas minhas equipes, eu tenho uma equipe que se chama Nucat. Vocês estão conseguindo observar? Eu tenho aqui o Nucat, eu tenho os canais geral, chatbot, estagiários, projeto SharePoint, público e restrito, ok? Então, eu tenho a minha equipe e os meus canais. Aqui no SharePoint, o que eu tenho? Eu tenho o meu site, certo? Do Nucat, que é esse daqui, ó, onde eu estou nesse momento agora. E aqui eu tenho todas, certo? As minhas bibliotecas. Então, toda vez que eu crio um novo, certo? Um novo canal no meu Teams, é gerado uma nova biblioteca. Então, todas as informações que estão lá no canal geral, elas estão representadas aqui em uma biblioteca chamada General. Então, os arquivos de geral ficam armazenados aqui dentro de geral. Com isso, nós podemos ver que tudo que eu armazeno, tudo que eu faço no Teams, fica armazenado no meu SharePoint, ok? Então, a gente já estava utilizando o SharePoint desde o início da implantação do Teams no tribunal, porque tudo que é feito no Teams fica armazenado no SharePoint, assim como tudo que eu faço no OneDrive, que nós vamos explicar a diferença entre o OneDrive e SharePoint daqui um pouquinho, fica armazenado também no SharePoint. Então, o SharePoint é o principal ambiente da plataforma Office 365 para todo o armazenamento de arquivos, pastas, conteúdos, listas, ok? Informações, configurações, tudo fica gravado aqui. Então, o que acontece? Eu consigo acessar os dados do SharePoint utilizando o Teams, ok? Então, agora eu vou acessar aqui, ó, os dados do meu SharePoint via Teams. Então, utilizando o meu Microsoft Teams, eu consigo acessar, por exemplo, aqui, ó, o
canal Estagiários, e aqui em Estagiários eu consigo clicar aqui em Arquivos e consigo visualizar os arquivos e pastas que estão, certo, armazenados no meu canal aqui, certo, Estagiários, e tudo isso está armazenado lá no meu SharePoint, ok? Então, é possível acessar arquivos e pastas do SharePoint pelo Teams, ok? Agora tem um detalhe. Nem tudo que eu faço no SharePoint eu consigo acessar no Teams. Tem esse detalhe, ok? Aqui pela plataforma, pelo ambiente visual do Teams, eu consigo visualizar tudo que está na minha estrutura de equipes e canais. Mas eu posso criar uma nova estrutura, certo? Uma nova biblioteca de documentos que não está vinculada ao Teams lá no meu SharePoint, e esta não será exibida aqui na listagem de arquivos dos meus canais, certo? Para isso, eu tenho a possibilidade, aqui no Teams ainda, no Arquivos aqui, clicar aqui em Mais Opções e escolher a opção Abrir no SharePoint, ok? Então, aqui dentro do Teams, eu tenho um atalho para abrir, certo? O ambiente visual do SharePoint daquela equipe, ok? Ele já caiu automaticamente aqui, ó, na equipe no CAT, ok? Se eu tivesse com outra equipe aberta, ele ia abrir, no caso, essa outra equipe. Por exemplo, agora, eu vou clicar aqui na equipe, no SIM, por exemplo, na geral, e vou clicar aqui, ó, em Arquivos, e vou escolher a opção Abrir no SharePoint. Vocês vão observar que ele vai abrir automaticamente o SharePoint em outro site, no site no SIM, ok? Tá tranquilo, pessoal, até aqui para vocês? Bom, dando prosseguimento aqui, então observamos a possibilidade de abrir os arquivos e pastas do SharePoint no Teams, utilizando o Teams, e observamos a possibilidade de abrir pelo próprio SharePoint. Agora aqui, tem uma dica aqui, tem um macete aqui, ó, que é legal. O que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, pegar aqui o site, certo, no SIM, ok? E poderia, no caso, criar um atalho para esse site do NuSim no meu Teams. Daqui um pouquinho a gente vai mostrar isso para vocês, ok? Bom, aqui na plataforma aqui do SharePoint, pessoal, essa aqui é a plataforma do SharePoint, onde nós temos aqui as nossas pastas, as nossas bibliotecas de conhecimento, tá? De dados, de arquivos. Aqui o que acontece? Alessandro, todas as opções disponíveis no SharePoint, elas também estão disponíveis no Teams? Não. Tem alguns recursos no gerenciamento de arquivos que não fica disponível no Teams. Por exemplo, versionamento de arquivos. Eu não consigo trabalhar com versionamento de arquivos, ok? Gerenciamento de várias versões do mesmo documento, com controle de alterações, de modificações. Eu não consigo fazer esse gerenciamento utilizando o Teams. Então, o recomendável é que vocês, sempre que possível, tentem utilizar, certo, o SharePoint para estar realizando a criação das bibliotecas, a criação das pastas, o acesso, o compartilhamento, o gerenciamento, a cópia, ok? Então, isso aqui é uma dica que a gente deixa aí para vocês. Então, acabamos de ver aqui como acessar os dados, né, do SharePoint via web e pelo Teams. Bom, pessoal, conforme falamos anteriormente, o SharePoint ele pode ser acessado pelo navegador web, ele pode ser acessado pelo Teams e ele pode ser acessado também por meio de um aplicativo, certo? Nós temos um app que pode ser instalado em qualquer dispositivo. Não existe a obrigatoriedade, isso aqui é algo opcional. Então, o servidor que desejar baixar o app do SharePoint no seu celular, baixar o app do Teams no seu celular para ter acesso aos aplicativos do Office 365, poderá assim fazer, ok? Mas isso aqui é algo, no caso aqui, opcional. Bom, aqui nós destacamos aqui
a relação entre o SharePoint e o Teams. Então, só recapitulando, uma breve revisão. Todos os dados do Teams são salvos no SharePoint, mas nem tudo que é salvo no SharePoint estará acessível no Teams, ok? Uma equipe do Teams gera um site do SharePoint. Um canal do Teams gera uma biblioteca de documentos no SharePoint. E alguns dados do Teams, apesar de ficarem armazenados no SharePoint, eles não ficam disponíveis, certo, no SharePoint. É o caso, por exemplo, dos chats. Então, os chats, eles ficam numa área oculta, restrita da estrutura, certo, do SharePoint. Todos os chats ficam no SharePoint, mas eles não ficam acessíveis para os usuários, ok? Bom, isso aqui foi o que nós acabamos de mostrar, foi aquela relação, tá, entre o armazenamento, entre o local de armazenamento dos arquivos ali no Teams e no SharePoint. Bom, como eu falei para vocês no início, o SharePoint ele possui vários recursos, mas nesse momento inicial nós vamos estar trabalhando somente com a biblioteca de documentos, para possibilitar a migração dos dados da pasta de rede para o ambiente, no caso de nuvem. Mas podemos construir os sites da intranet, listas personalizadas, podemos construir aplicativos personalizados sem necessidade de código, tá? Ele é próximo de zero código, ou seja, você consegue desenvolver um app para rodar em celular ou em computador, utilizando o SharePoint, simplesmente arrastando e soltando os campos e os recursos. E conseguimos também automatizar vários fluxos. Rony, você pode falar um pouco para esse número de unidades e atender, no caso, aí, de forma gradativa. Bom, antes de realizar a migração, nós recomendamos que os senhores que são gestores das unidades, né, e responsáveis aí pelo armazenamento dos arquivos, façam uma organização desses arquivos e pastas, não mantenham arquivos em duplicidade, verifiquem todos os compartilhamentos que utilizam atualmente, ok? Verifique a nomenclatura dos arquivos para evitar o uso de caracteres especiais ou nomes muito extensos, né? E uma recomendação é não utilizar um aplicativo instalado no computador para ficar sincronizando os dados da pasta de rede com o SharePoint e os dados do computador local com o SharePoint. Então, nós recomendamos não utilizar esse tipo de solução para evitar que tenha aí, certo, uma sobrecarga da sua internet e do seu equipamento, ok? Então, de forma simples, de repente hoje minha unidade tem muitos arquivos que estão duplicados ou arquivos que não há necessidade de continuarem sendo armazenados. Então, antes de realizar a migração, a recomendação é que o gestor ele providencie essa organização, essa limpeza, né? Essa seleção de conteúdos a serem encaminhados para a pasta em nuvem. Outra coisa, quando a gente fala em não utilizar o cliente de sincronização, certo? Porque o cliente de sincronização ele consome muita internet do computador local onde está sendo utilizado. Então imagine que você está utilizando a internet para acessar a VPN, para acessar os sistemas institucionais, para participar das reuniões do Teams. E além disso, você vai ficar utilizando a internet também para ficar sincronizando os arquivos do seu computador com os arquivos da pasta de rede. Então a gente está recomendando, né, que preferencialmente não utilizem esse recurso para não causar sobrecarga, né, do link de internet e sobrecarga de memória e processador do computador. Então o projeto é para manter os arquivos na nuvem. Então, o arquivo ele pode nascer na nuvem, ele já pode ser criado inicialmente na nuvem, ele vai ser editado de forma colaborativa e compartilhada na nuvem, e ele já fica armazenado na nuvem. Então, isso dispensa a necessidade de você estar baixando o arquivo para o computador, estar salvando várias versões desse arquivo no seu computador e correndo o risco
do seu arquivo na web, na nuvem, estar desatualizado. Então é muito importante, né, observar aí essas boas práticas aí, essas recomendações. Bom, agora nós vamos ver aqui na prática aqui como criar e carregar pastas e documentos no SharePoint e vamos estar conhecendo aqui os principais modos de visualização do SharePoint. Eu estou aguardando o Rony retornar. Rony, quando você retornar aí, eu vou te passar, tá bom? Para você apresentar a sua parte. Ah, perfeito. Então, finalizando isso aqui, eu já te passo, tá bom? Ok. Bom, pessoal, então, vejam bem. Então, neste momento, eu estou, certo, acessando o meu SharePoint, estou acessando o site da minha unidade, né, do NUCAT, da unidade onde eu, né, estou atuando atualmente, certo? Então, aqui eu cliquei em documentos e estou visualizando a minha biblioteca, certo? A minha listagem aqui de documentos, certo? Bom, pessoal, aqui quando eu clico em novo, eu tenho aqui, ó, a possibilidade de criar uma nova pasta, criar um novo documento do Word, do Excel, do PowerPoint ou do OneNote, que são plataformas, aplicativos do próprio Office 365, certo? De modo que o meu documento, né, que o meu conteúdo, ele já ele já seja nato digital. Ele não precisa ser criado no meu computador para posteriormente ser gravado na nuvem, ok? Então aqui eu tenho essa opção. Agora aqui eu gostaria de destacar um ponto que é muito importante, ok? Eu falei para vocês sobre biblioteca, pasta e arquivo. Quando eu clico aqui no novo, eu só tenho pasta e documentos. Vocês estão vendo aqui, ó? Eu não tenho aqui a opção biblioteca. Então imaginem que hoje vocês dentro da unidade de rede de vocês têm ali vários temas, né? Várias pastas para organizar, né? Os arquivos, né? Os documentos, os arquivos. E existem algumas unidades que elas têm subpastas que são compartilhadas com outras unidades. Então, tem unidade que consome dados, não é isso? De uma unidade superior ou de uma unidade parceira. Por exemplo, naquele projeto de digitalização dos processos, né? Que envolvia lá o núcleo de digitalização, né? A coordenação de digitalização. Eles criaram dentro da pasta de rede deles algumas pastas, né? Essas pastas eram compartilhadas com as unidades judiciárias e essas unidades faziam a digitalização dos processos e colocavam ali, certo? Então, quando tiver esse tipo de situação, o ideal é que vocês criem bibliotecas, ok? As bibliotecas, elas são exibidas aqui no menu de navegação. Então, aqui nesse painel aqui, ó, de navegação, onde eu tenho aqui, ó, a página inicial, onde eu tenho as conversas, onde eu tenho documentos, onde eu tenho aqui o que está compartilhado comigo, ok? Aqui nessa parte aqui, senhores, nós temos aqui a possibilidade de acessar as bibliotecas de documentos, ok? Então aqui eu posso acessar as bibliotecas. E quando eu tiver na dúvida sobre o que é determinado item, se é pasta, se é arquivo ou se é biblioteca, eu vou clicar aqui no conteúdo do site. Então, quando você clica no conteúdo do site, você consegue visualizar, certo? Uma página onde você tem o nome, certo, da pasta, o nome da biblioteca ou o nome do arquivo ou da lista. Você tem o tipo, certo? Então aqui eu tenho aqui, ó, ativos do site é uma biblioteca. Biblioteca de estilos, ok? Então aqui eu tenho meus vários aqui, ó, minhas várias bibliotecas. Aqui eu tenho a quantidade de itens, aqui tem a data que foi modificada e aqui eu poderia personalizar essa visualização. E clicando aqui no conteúdo do site, aparece para mim aqui a opção novo. E nesse novo aqui, eu tenho como criar uma nova biblioteca de documentos. Então imagine que você quer criar uma área de armazenamento na nuvem e essa área de armazenamento na nuvem, ela vai ser consumida por outra unidade.
você vai estar adicionando e removendo documentos daquela biblioteca e outras unidades, né, vão estar acessando, né, esta biblioteca que será compartilhada e gerenciada por você e sua equipe e estará adicionando ali documentos, arquivos, né? Então, pessoal, aqui eu vou criar uma nova biblioteca de documentos e eu vou dar um nome para essa biblioteca aqui, certo? De área, de pasta, dados, entre no CAT e no GEF. Vamos supor. Pronto. Eu vou criar uma pasta aqui, certo? Vou até tirar esses dados aqui, ó. Dados, tá? No CAT e no GEF. Pronto. Aqui eu posso colocar uma descrição, né? Esta pasta, né? Pasta não, né? Esta biblioteca será utilizada, né? Aqui você vai digitar. E aqui você vai marcar a opção para que essa nova biblioteca de documentos seja visualizada no seu painel de navegação. Então aqui eu posso marcar ou desmarcar. O ideal é que esteja marcado para facilitar a navegação, ok? Então eu preenchi o nome, a descrição, marquei que é para ser adicionada nessa área aqui, ó, do painel de navegação e vou clicar em criar. Prontinho. Então, acabei de criar aqui, ó, uma biblioteca, ok? Agora, nessa biblioteca, eu posso criar aqui várias pastas, certo? Então, eu vou criar uma pasta, por exemplo, ETP. Vamos supor que a gente vai trabalhar um ETP, né? Estudo técnico preliminar, né? Projeto do SharePoint. Então, eu vou criando minhas pastas aqui e dentro dessas pastas, né? Eu vou abrir agora a pasta aqui ETP, eu posso criar aqui os meus documentos. Então, eu vou criar um documento do Word aqui, que vai ser a minuta do meu ETP, ok? Então, eu vou colocar aqui, né? ETP, né? Esse arquivo, ele já é salvo na nuvem, ok? Eu posso personalizar, ok? Vou colocar um nome aqui personalizado aqui para o meu documento. Pesou um pouco aqui minha internet, por conta do webinar. Vou recarregar o documento. Vou dar um nome aqui para esse documento. Pronto. Vou voltar aqui, ó. Ele criou para mim aqui um documento dentro da minha pasta ETP. Então, o que eu tenho aqui? Aqui no painel de navegação eu tenho a minha biblioteca. Dentro da minha biblioteca eu tenho as minhas várias pastas para organizar meus arquivos. E dentro da minha pasta eu posso ter os meus documentos. Ok? Então, com isso eu mostrei para vocês, né, os 3 elementos básicos que nós temos aqui no SharePoint. Alessandro? Oi. Só um instante. Tem muitos que estão colocando no chat aí que estão confusos ao acessar o SharePoint. Tem como retornar àquela parte inicial lá de como acessar, tanto pelo web quanto pelo aplicativo do Teams? Perfeito. Agora, Rony. Ótimo. Muito bom esse feedback. Muito bom. Então, para acessar o SharePoint, a partir de qualquer navegador web, vocês vão digitar o endereço portal.office.com, ok? Para acessar aqui o Office 365. Quando vocês acessarem esse site, caso ainda não tenham logado, será solicitado as credenciais. Vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui totalmente, e vou abrir novamente aqui, para inclusive os colegas aí que... Vou acessar aqui o Edge. Vou acessar aqui o portal, uma vez aqui. Aqui, pessoal, ó, aqui ele vai mostrar a lista de usuários que eu já utilizei para acessar o Office 365. Então, eu vou acessar aqui com outra conta, para fazer desde o início, ok? Então, para acessar o Office 365 do Tribunal, nós vamos utilizar nossas credenciais de rede. T, matrícula,
tjdft.jus.br, ok? Tem que ter o @tjdft.jus.br, é necessário. Vou clicar aqui em avançar e vou entrar com a minha senha de rede, a mesma senha que eu utilizo para acessar o portal Pessoas, a intranet, para logar nos computadores do tribunal, ok? E vou permanecer conectado. Pronto, eu acabei de acessar a parte do zero, o portal Office 365, certo? Agora no Office 365, eu vou clicar aqui no meu hub de aplicações, vou localizar aqui o item SharePoint, né? Aqui eu tenho Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, né? Teams. Aqui tem, ó, SharePoint. Então vou clicar aqui no SharePoint. Pronto, cliquei no SharePoint, eu estou na tela principal do SharePoint. Aqui ele vai exibir todos os sites, todas as equipes das quais eu participo. Então, eu vou selecionar um dos sites que eu desejo utilizar. Então, eu vou utilizar o site aqui do NUCAT, que é a minha unidade, certo? É onde eu vou estar trabalhando com os arquivos da minha pasta de rede do NUCAT. Prontinho. Aqui, ó, na barra de endereços aqui, ó, certo? Nós temos aqui, ó, HTTPS, é uma conexão segura. Aqui nós temos, no caso, o domínio, que é tjdft.sharepoint.com/sites/NUCAT. Então, esse aqui é o endereço do NUCAT. Eu vou até copiar esse endereço, porque eu vou mostrar para vocês como criar um atalho daqui um pouquinho com esse endereço. Agora, nesse endereço aqui, eu vou clicar em documentos, ok? E vou conseguir visualizar todas as pastas, todas as bibliotecas de documentos e todos os arquivos da minha equipe, da minha unidade, ok? Mostrei para vocês também como acessar o item conteúdo do site para identificar o que é pasta, o que é biblioteca e para que vocês possam estar criando uma nova biblioteca, assim como nós criamos aqui a biblioteca dados do CAT no GEF. Tudo bem? Você acha que atendeu a expectativa, Rony? A explicação? Acho que sim. Perfeito. Pessoal, uma dica, tá? E no Teams, como é que eu faço no Teams? Então, como os colegas pediram, vamos recapitular aqui no Teams. Então, aqui no Teams, eu localizo aqui o item aqui, equipes, certo? Na barra de menu vertical. Aqui eu tenho comunica, atividades, chat, equipes. Então, eu vou clicar em equipes. Clicando em equipes, eu vou localizar a minha equipe aqui no CAT, ok? Aqui eu tenho um pouco mais de equipes, né? Vocês vão ter uma quantidade menor de equipes, acredito eu, né? Vão ter mais facilidade para achar a equipe de vocês. E aqui vocês vão clicar no NUCAT e vão escolher aqui qual canal do NUCAT vocês querem acessar, né? Então, eu quero os dados do NUCAT, da equipe NUCAT, canal geral. Então, você clica aqui em arquivos. Aqui em arquivos, você tem todos os arquivos que estão armazenados lá no SharePoint, certo? A diferença é que no SharePoint você tem mais recursos. Tem recurso que está no SharePoint e não está aqui, perfeito? Tranquilo? Então, no SharePoint tem mais recursos do que aqui. Aqui eu consigo fazer uma porção de coisa. Eu consigo criar uma pasta, né? Aqui com o novo, ó, consigo criar uma pasta, consigo criar documentos, eu consigo carregar um arquivo que está no meu computador, ou uma pasta que está no meu computador, para um ambiente de nuvem. Mas quando eu tenho aqui, certo, as opções, eu tenho uma quantidade menor de opções, tanto para as pastas, certo? Assim como eu tenho uma quantidade menor de opções aqui para os meus arquivos, certo? Então aqui, ó, acessando os documentos pelo Teams, eu não tenho, por exemplo, o item versionamento. Eu não tenho, certo, alguns itens que são muito interessantes. Itens que estão disponíveis lá no meu SharePoint, certo? Mas relembrando que tudo que é feito aqui no Teams é salvo aonde, pessoal? É salvo no SharePoint, ok? Alessandro, só uma última interrupção. Entra lá no seu SharePoint, lá no Edge. Porque tem alguns
colegas que não estão conseguindo entrar, né? Então, demonstra aí pelo endereço, na barra de endereço, como ele pode entrar na equipe dele, que é pela sigla do setor, né? No caso, você está no NUCAT, mas você tem acesso ao NUSIM. Então, tenta entrar aí no NUSIM. Aqui é o seguinte, ó, aqui é bem simples, ó, aqui você vai colocar https://tjdft.sharepoint.com/sites/ a sigla da sua unidade, do seu site, né? Então aqui eu vou colocar, por exemplo, NUSIM, ok? Para entrar direto aqui no NUSIM, ó. Então eu vou pegar esse endereço aqui, pessoal, tá? E vou colocar aqui no chat, tá? Para que vocês tenham isso aqui como exemplo. Deixa eu apertar aqui. Rony, se você puder pegar essa informação e replicar e melhorar ela aí no chat, te agradeço. Tá ok. Tudo bem, pessoal? Tranquilo aqui? Bom, e não podemos deixar, né, de lembrar que você pode buscar, né, os seus dados, né, a sua equipe aqui pelo próprio Teams, né? Como é que eu faço, né, para abrir o meu SharePoint da minha unidade pelo Teams? Pessoal, é muito tranquilo, tá? Muito fácil. Você vai clicar aqui em arquivos, ok? Você vai clicar em arquivos e aqui em arquivos, tá? Você vai ter aqui em documentos, ó. Quando você abre aqui documentos, deixa eu pegar um outro aqui. Deixa eu pegar aqui o do chatbot. Chatbot, arquivos. Aqui está vazia, deixa eu pegar a pasta estagiário aqui, tem que ter algum documento. Então cliquei aqui, ó, na equipe estagiários, arquivos, certo? Aqui, sim, arquivos. Aí eu venho aqui, ó, nos três pontinhos, ó, sempre vai aparecer essa barra aqui, ó, e tem os três pontinhos e tem a opção abrir no SharePoint, ok? Então, todos os colegas que tiverem dificuldade para abrir o seu site, da sua unidade, pelo SharePoint, pode acessar via Teams, ok? Foi o que nós acabamos de fazer aqui agora, tá? Só recapitulando, você localiza a sua unidade, você localiza o canal, e localizando o canal você clica em arquivos, ok? Clica em arquivos e você vai localizar aqui em três pontinhos aqui, ó, que são mais opções, abrir no SharePoint, ok? Você clicando aqui no abrir no SharePoint, ele já vai abrir para você o site da sua equipe no SharePoint. Tudo bem? Bom, e para mim fechar esse slide aqui, nós temos aqui, pessoal, os modos de visualização, certo? Eu vou voltar aqui, eu vou retornar aqui para o site aqui do NUCAT. Então aqui no NUCAT aqui, eu tenho vários, certo? Tenho várias bibliotecas e dentro dessas bibliotecas eu tenho vários documentos, várias pastas, vários arquivos, certo? Então aqui nós temos os modos de visualização. Neste momento, eu tenho sempre que observar isso aqui, ó, essa parte superior da página, onde eu tenho as minhas opções, ok? Então aqui eu posso clicar aqui, ó, e editar no modo de exibição grade, certo? Eu vou mudar o modo de exibição. Aqui eu estou colocando em grade, como se fosse uma planilha, ok? Então aquela minha lista de documentos ali, certo? Ela foi para o modo, certo, de grade. E aqui eu tenho agora a opção sair do modo de exibição grade, ok? Então saí do grade, voltei para a exibição padrão aqui das minhas pastas, né? Onde eu tenho aqui o nome da pasta, data, quem modificou, tem um campo aqui personalizado, poderia adicionar uma nova coluna aqui, conforme eu falei para vocês, né? Tem aqui a data da última alteração, certo? E aqui, pessoal, além desse modo de exibição grade, eu tenho também aqui, certo, as opções de exibição, onde eu posso exibir, né, vou voltar aqui para uma pasta que tem uma quantidade maior de arquivos, eu posso exibir aqui, né,
uma lista, que é o que eu estou exibindo nesse momento, uma lista compacta, ok? Que é uma listinha, no caso, mais compacta, ou posso exibir em blocos, ok? Em blocos, olha como é que fica a exibição. Então, essa exibição aqui, pessoal, nós conseguimos gerenciar aqui, ó, nesse itens aqui, nessas opções de exibição. E eu consigo, inclusive, salvar um modo desse de exibição, clicando aqui em salvar modo de exibição, certo? Para escolher um modo como será visualizado, certo? Então eu posso ter um modo personalizado para um grupo de servidores, para um grupo de magistrados, certo? Então esse recurso aqui é interessante e é importante vocês conhecerem. O modo mais comum é a lista, ok? Então o modo mais comum é a lista. E um recurso muito interessante aqui são as opções aqui de filtro, ok? Aqui eu consigo filtrar os documentos, as pastas que foram criados no caso, né? Que eu criei, somente para ser visualizado o que eu criei. Então, eu acabei de aplicar aqui um filtro. Agora eu quero visualizar somente o que o servidor que trabalha comigo, Ricardo, criou, ok? Então, aqui eu consigo aplicar filtros, certo? Eu consigo aplicar filtros aqui pelo nome do usuário responsável pela criação do documento, consigo criar filtros aqui por tipo de documento, ok? Vejam, os documentos continuam aqui, nada foi deletado, nada foi movido, eu apenas apliquei um filtro, certo? E vocês sempre devem estar atentos a esses filtros, ok? Então aqui eu posso agora desativar o filtro. Então aqui eu consigo visualizar por meio deste ícone aqui a opção limpar filtros, ok? Então aqui eu consigo eliminar o filtro e passo a visualizar novamente todos os documentos que estão aqui, certo? Na minha pasta, na minha biblioteca. Então isso aqui é um recurso interessante também, tá bom? Aqui eu posso também visualizar um painel de detalhes para que ao clicar em determinada pasta ou documento, eu consiga visualizar todos os detalhes daquele documento, né? Com quem criou o documento, com quem está compartilhado, quantas vezes esse documento foi visualizado, que dia esse arquivo foi criado, modificado, qual o tamanho desse documento, em que pasta que esse documento está armazenado. Então nós temos muitas opções interessantes aqui nessa parte aqui, certo? De gerenciamento aqui de filtros, ok? Opções de visualização, filtros e detalhes dos documentos. Muita coisa interessante aqui para vocês poderem explorar, ok? Rony, você quer apresentar agora algo relacionado com a migração dos documentos? Ou você acha que é melhor primeiro eu dar continuidade nessa parte de mover, copiar e excluir esses recursos básicos? O que você acha? Eu prefiro que você mostre